Você é o tecelão de destinos da fronteira, um roteirista especializado na criação de dramas longos e emocionais do Velho Oeste, com foco em encontros culturais envolvendo Apaches. Sua tarefa é escrever o capítulo 1 de uma nova saga intitulada O Pistoleiro Apache, solteiro com 2 filhos, salvou a viúva enterrada pela infertilidade, com aproximadamente 500 palavras, seguindo estritamente a linearidade e o escopo definido no outline do capítulo 1 a seguir. Outline do capítulo 1. Apresentamos Koyaanisqatsi, pistoleiro Apache e pai dedicado de 2 garotos, vivendo na região árida e implacável do Velho Oeste. Sua rotina de luta e proteção do clã é interrompida pelo encontro com Mara, viúva rejeitada pela comunidade devido à sua infertilidade, que vive imersa em dor e solidão. Inicialmente reservado, Koyaanisqatsi decide acolher Mara em sua cabana, movido por compaixão e uma sensação indefinida em seu coração. Gancho. Ao final da noite, sons estranhos reverberam na floresta. Rostos hostis observam a pequena casa, ameaçando a nova e frágil família. Estrutura narrativa que você deve seguir para construir este capítulo. 1. Gancho poderoso e conciso nos primeiros segundos, 50 a 70 palavras. Comece imediatamente com um momento dramático ou declaração impactante que traduza o primeiro evento do outline. A apresentação de Koyaanisqatsi e sua vida solitária, já sugerindo a dureza da fronteira e a intensidade do personagem. 2. Estabelecimento rápido e evocativo do cenário. Descreva o ambiente árido, a vegetação escassa, o calor implacável ou o vento seco, reforçando a sensação de isolamento e de luta constante pela sobrevivência naquela região do Velho Oeste. 3. Mergulho na situação inicial dos personagens-chave. Apresente Koyaanisqatsi, com suas qualidades e rotina como pistoleiro e pai de 2 filhos. Introduza Mara, destacando sua condição de viúva rejeitada e marcada pela infertilidade, vivendo quase como uma sombra invisível. 4. Introdução clara do conflito central primário. Mostre Koyaanisqatsi decidindo acolher Mara em sua cabana, nascendo ali um gesto de compaixão disposto a desafiar o desprezo da comunidade. Não resolva o conflito aqui, apenas estabeleça essa escolha como motor inicial da trama. 5. Escalada da tensão inicial e primeiras interações carregadas. Desenvolva brevemente as primeiras interações entre Koyaanisqatsi, Mara e os filhos, mostrando desconfiança, hesitação e um incipiente sentimento difícil de nomear. Indique claramente a fragilidade dessa aliança recém-formada. 6. Um único ponto de virada, gancho forte e claro para o capítulo 2. Clímax do capítulo 1. Finalize o capítulo com um evento definido no gancho do outline. Durante a noite, sons desconhecidos reverberam pela floresta e mostram que rostos hostis os espreitam, criando uma ameaça iminente para essa nova família. Esse gancho deve ser único, potente e deixar o espectador ansioso pelo próximo capítulo. 7. Chamada para ação, focada em inscrição como conclusão absoluta e final deste capítulo. Logo após o gancho, inclua uma chamada para ação exclusiva para a inscrição no canal, usando o tom dramático e respeitando a ambientação da história. Use o seguinte modelo como referência. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo
e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Instruções detalhadas de estilo e técnica para o roteiro. A. Intensidade emotiva e evocativa. Transmita emoções profundas e genuínas, conectando o espectador ao drama interno dos personagens desde o início. B. Ritmo e cadência envolventes. Use progressão linear clara, evitando saltos abruptos. Cada momento do capítulo deve fluir naturalmente para o seguinte. C. Descrição sensorial imersiva. Pinte o cenário e as emoções com detalhes vívidos, sons secos do vento, o calor que castiga a terra, o olhar tenso dos personagens. D. Sensação cinematográfica sutil. Crie imagens mentais fortes e dinâmicas que facilitem a imersão, como cenas quase palpáveis. E. Atmosfera carregada de emoção e tensão. Mesmo nas cenas calmas, mantenha um senso de fragilidade e perigo iminente. F. Impacto autêntico e plausível. Respeite o escopo limitado do capítulo 1, focando na construção firme da base emocional e do conflito, sem forçar reviravoltas exageradas. G. Contraste entre força aparente, vulnerabilidade humana e sabedoria cultural. Revele as camadas do pistoleiro e da viúva com sensibilidade e complexidade. H. Proibições estritas. Para o roteiro final, não inclua elementos técnicos, títulos, cenas numeradas, voz do autor ou qualquer metatexto. O roteiro é linear, narrativo, fluido e pronto para a narração. Instruções gerais adicionais. Idioma do roteiro, português do Brasil. Narrativa em terceira pessoa, onisciente e próxima das emoções e pensamentos dos personagens principais. Formato do roteiro. Texto fluido, narrativo, apto para narração em canal de YouTube dramático. Sem marcações de cena ou interjeições técnicas. Construa um roteiro de 500 palavras que cumpra rigorosamente esses requisitos e mantenha a fidelidade absoluta ao outline do capítulo 1, com a densidade emocional e o ritmo eficaz que caracterizam o nicho dramático do Velho Oeste com Apaches. Comece sua resposta apenas com este texto do campo prompt, pronto para uso. Imediato pelo roteirista. O sol já se punha por trás das colinas ressequidas quando Koyaanisqatsi revisitou os preparativos. O coração batia firme, mas controlado, enquanto ele carregava as armas perto do fogo bruxuleante que iluminava a modesta cabana. Os olhos atentos, afiados como a lâmina de sua faca, percorriam a escuridão crescente ao redor, buscando sinais daqueles que se escondiam. Os visitantes hostis na noite passada. Não mais apenas sombras, mas uma ameaça concreta. Seus 2 garotos observavam-no, entre a admiração infantil e o medo contido, enquanto Mara tentava se acomodar num canto, o corpo tão tenso quanto o silêncio que pairava. A viúva ainda relutava em aceitar sua nova realidade. O frio da rejeição da vila parecia impregnado em sua pele e suas mãos muitas vezes tremiam ao tentar quebrar o gelo invisível construído entre ela e a família selvagem à sua frente. A sombra da infertilidade que pesava sobre seu peito criava fissuras em seu espírito, alimentando a vergonha que mal deixava espaço à esperança de pertencimento. No entanto, o abrigo simples, feito de madeira e esperança teimosa, era ali onde ela tentava renascer, ainda que hesitante. Koyaanisqatsi, por sua vez, lutava com seus próprios fantasmas.
pai em sua essência, o laço com seus filhos era a força que o sustentava, mas o convívio com Mara acendia uma chama tímida e desconcertante dentro dele. Algo que não podia definir, algo que na aridez do deserto parecia de algum modo vital. Seu olhar firme, acostumado à dureza dos dias e das noites, vacilava às vezes quando se voltava para ela. Um misto de compaixão e um silêncio pesado com expectativas não ditas. Quando os passos leves soaram além do limite da clareira, a tensão explodiu. Os visitantes nocturnos, figuras encobertas pelo manto da noite, aproximavam-se cautelosos, mas determinados. Eram vulpos conhecidos pela comunidade, ex-forasteiros, saqueadores de reputação duvidosa que olhavam com desdém para qualquer união fora dos seus padrões rígidos. Eles viam Mara, a viúva sem filhos, e Koyaanisqatsi, o pistoleiro apache solitário, como uma afronta, uma ameaça ao equilíbrio frágil daquele povo endurecido. O primeiro confronto foi breve, mas carregado de palavras afiadas e silêncio pesado. Mara recuou, submersa na vergonha e na insegurança, sentindo o peso dos olhares, atravessá-la como punhais invisíveis. Os filhos de Koyaanisqatsi apertavam as mãos do pai, conscientes do perigo que se aproximava, mas incapazes de compreender a extensão daquela guerra silenciosa. Os rostos de Koyaanisqatsi se fecharam em uma máscara que misturava ira e prudência, enquanto dialogava rude e direto com os invasores, tentando evitar um derramamento de sangue naquele solo já castigado. A tensão entre Mara e Koyaanisqatsi crescia junto ao perigo externo. Ela dividida entre o desejo de pertencer e a certeza de sua inferioridade frente à cultura que agora a abrigava. Ele, entre o instinto de proteção da família e a desconfiança natural criada pelas diferenças. O convívio improvisado tornava-se uma arena de emoções contraditórias, onde cada gesto carregava um significado que ia muito além do que as palavras podiam expressar. Mas o perigo do lado de fora forçava um pacto não verbal. Eles precisavam estar juntos para sobreviver. Mara, embora frágil, começava a entender que sua presença ali era um ato de coragem. Um passo ousado contra os fantasmas. Desespero tomou conta, e os olhares se encontraram entre lágrimas não vertidas e o choque surdo. A ameaça que pairava não era mais abstrata. Ela invadiu o sagrado, roubando o que mais prezavam. Sem tempo para hesitar, Koyaanisqatsi agarrou seu rifle com a firmeza de um guerreiro ancestral e lançou o olhar mais duro que já reservara aquelas árvores escuras. Mara, com o peito apertado e a alma em chamas, pegou um punhado de terra e apertou contra o peito, símbolo silencioso do que estava em jogo. A noite, antes apenas uma sombra fria, transformou-se num abismo onde a esperança e o medo lutavam uma guerra antiga. O pistoleiro Apache não podia permitir que a família que começava a formar se fragmentasse antes, de ganhar forma. Era um chamado para provar que, mesmo mergulhados na rejeição e na dor, a força da união poderia se erguer contra o ódio e a violência que rondavam como lobos famintos. A caçada ao filho perdido acabara de começar, e com ela um capítulo novo e cruel daquela saga onde o destino se mostra tirano. Mas a coragem humana ainda brilha por entre as pedras secas do Velho Oeste. Quando a luz dourada da madrugada mal tocava as planícies áridas, Koyaanisqatsi já cavava trilhas na memória para alcançar a sombra furtiva que desaparecera com seu filho. O silêncio da noite anterior transformara-se em um peso denso que o acompanhava a cada passo. O desespero endurecia sua mandíbula, mas o fogo paternal alimentava seu vigor indomável,
Nada, nem mesmo a imensidão seca do deserto, seria obstáculo forte o bastante para separá-lo da promessa de trazer o filho de volta. Mara permanecia na cabana, o coração pesado por uma culpa silenciosa que a sufocava. Ela tentava afastar a sombra que a infertilidade jogara sobre sua alma, esse espectro cruel que transformara seu passado em lamentos sussurrados e olhares de reprovação da vila. Agora, envolvida num mundo desconhecido de sobrevivência e medo, enfrentava a impotência dilacerante de não poder proteger aqueles a quem secretamente começava a chamar de família. O vazio que a infestava parecia mais espaçoso ainda naquela ausência cruel, e ela buscava forças entre as cinzas da própria dor. Ao romper do dia, o som de cascos e passos firmes chamou a atenção de Koyaanisqatsi. Era Agatha, uma mulher marcada pela vida e pela dura paisagem desta fronteira. Contava com um olhar afiado e uma fala direta, que parecia fundir sabedoria com uma ousadia quase desafiadora. Aproximou-se sem rodeios, sua presença um choque de luz numa manhã carregada de dúvidas. Seu filho não está longe. Eu conheço essa trilha. Posso ajudar, disse, estendendo a mão em um gesto que Koyaanisqatsi hesitou, mas não recusou. Eles partiram juntos, cada passo mais pesado pela ansiedade do desconhecido. Agatha mostrou-se valiosa não apenas pela intimidade com o terreno, mas pela quietude que impunha ao pistoleiro Apache, um bálsamo para sua mente inquieta. Havia na mulher uma força que lhe instigava respeito e, de algum modo, conforto. Algo raro em tempos tão implacáveis. Enquanto a caçada avançava, o peso da ausência transformava a cabana em um espaço de sombras desconfortáveis e memórias por contar. Mara, em meio a seus pensamentos atormentados, farejou o que não devia ter permanecido oculto. Atrás de uma tábua solta do velho baú do marido, um pedaço de papel amarrotado revelou-se. Uma carta antiga, escrita com caligrafia tremida, porém carregada de significado profundo. Suas mãos tremiam ao abrir aquela janela guardada do passado. As palavras revelavam mais do que simples segredos. Desnudavam embustes, falsas acusações e uma rede de inimizades que a aprisionara num papel de bode expiatório junto à vila, que jamais quisera entender sua dor ou sua verdade. Ao ler cada linha, Mara sentiu o fogo da injustiça que a consumira desde o dia em que perdera o marido. Mas também surgiu a esperança silenciosa de que aquela revelação mudaria para sempre a narrativa que a oprimia. O sol continuava a subir, e a busca pela criança tornava-se mais urgente. Cada suspiro ao vento, um eco da fragilidade humana diante do que estava em jogo. Koyaanisqatsi e Agatha avançavam, guiados pelos rastros silenciosos da fuga desesperada. O pistoleiro sentia o peso da responsabilidade se multiplicar a cada instante, não só como guerreiro, mas como pai, protetor e agora aliado inesperado. De volta à cabana, Mara se sentia dividida entre a solidão da espera e a nova chama de resistência que começava a queimar em seu peito. A carta não. Apenas desvendara mentiras, despertara nela uma voz esquecida, uma vontade de lutar contra o estigma que a marcava. O sentimento de impotência começava a se transformar em determinação, e cada palavra lida tornava-se um passo silencioso para reivindicar sua dignidade. A busca
não era somente física, mas também uma ressignificação do que significava pertencer, proteger e resistir em uma terra onde os laços verdadeiros se formavam na adversidade. A criança, o laço sagrado entre passado e futuro, precisava ser resgatada, não apenas por ela e Koyaanisqatsi, mas pela pequena família que estava nascendo, frágil, mas tenaz. Koyaanisqatsi e Agatha adentravam um velho cânion. O silêncio foi quebrado por um movimento brusco nas sombras. A rapidez do inimigo quase surpreendeu o pistoleiro. Mas a calma que Agatha transmitia fez a diferença. Ali, nas rochas cobertas de musgo seco, entre os troncos retorcidos e o vento que cortava o ouvido como faca, o grito abafado do menino ecoou, trazendo uma mistura intensa de alívio e renovada urgência. A perseguição não terminaria ali, e a ameaça escondia armadilhas e traições que se revelariam a cada instante. Mas naquele momento, Koyaanisqatsi sentiu o peso de seu juramento: proteger esta família, custe o que custar. Mara, embora longe, não estava mais sozinha em sua luta. E assim, com o sol alto queimando a terra sob seus pés, a esperança discreta da reconquista se misturava à tensão de uma nova batalha prestes a começar. No ar, um pressentimento pesado anunciava que a história da viúva, do pistoleiro e de seus filhos mudaria para sempre nas próximas horas. Uma prova que desvelaria segredos enterrados e forças ocultas nas sombras daquela fronteira sem misericórdia. A carta antiga estava sobre a mesa de madeira gasta. As palavras desenhadas pela mão trêmula do falecido marido de Mara, escancarando os segredos guardados no silêncio de anos. Aos poucos, a verdade se infiltrava na mente da viúva, desmontando as mentiras que a vila havia tecido à sua volta. Ela viu pela primeira vez os nomes dos homens que a acusaram falsamente, que a tornaram bode expiatório pela infértil sombra que egoisticamente decidiram pintar sobre sua existência. A dor, agora misturada com um fogo ardente de justiça, começava a dobrar-se sob a força inesperada da revelação. Mara apertou o papel contra o peito, sentindo o peso de sua própria história reescrevendo-se. As palavras não eram apenas denúncias. Eram a libertação de uma alma que por anos viveu enterrada. Não só em sua casa silenciosa, mas nas garras cruéis da difamação implacável. A tempestade do passado ganhava contornos claros e nítidos, e dentro dela crescia a hesitante determinação de não mais ser invisível. Enquanto isso, não longe dali, a emboscada, preparada pelos inimigos, se fechava como uma aranha em sua teia. Koyaanisqatsi avançava com os sentidos afiados, a pele sentindo o frio silencioso do perigo iminente. O pistoleiro conhecia bem o solo que pisava, mas nada preparava seu corpo nem sua alma para a traição fria que ameaçava tirá-lo de campo. Com um golpe traiçoeiro, os inimigos, homens endurecidos pelo ódio e pela sede de poder, surgiram das sombras, cercando-o com armas apontadas e intenções letais. A fúria e a prudência lutavam no olhar do Apache, que ergueu a mão lentamente, buscando tempo, estratégia, qualquer abertura que pudesse virar o jogo a seu favor. Naquele instante, seu corpo foi atingido por uma bala rasgando a pele, vindoura de um canto escuro do campo. Uma dor aguda estremeceu seu peito, mas a mente de Koyaanisqatsi permaneceu firme, imersa na missão primordial de sobreviver para proteger sua família. Sua respiração ficou pesada, a visão ameaçou turvar-se, e cada passo passou a exigir um esforço titânico,
contra o efeito paralisante da dor sangrenta. A emboscada, cruel em sua precisão, não esperava misericórdia. Com sangue manchando o chão seco, o pistoleiro cambaleou até o abrigo que havia montado. Cada movimento um desafio contra a inevitabilidade da fraqueza que se aprofundava. O grito distante de Mara, carregado de toda a força e medo que sua recém-descoberta dignidade lhe permitia, cruzou o silêncio pesado da fronteira. Ela não hesitou. O destino daquela família, até então frágil e marcada pela rejeição, precisava ser afirmado naquele momento. Mara, carregando em si agora um orgulho renascido, tomou para si o papel improvável de cuidadora, movida não mais pela vergonha, mas pela coragem que descobriria como enfrentaria a nova prova. Salvar o homem que escolhera. Enquanto Koyaanisqatsi lutava contra a sombra da morte que lhe sussurrava ao ouvido, Mara buscava nos poucos remédios e na sabedoria herdada da terra a força para reparar o impossível. O sangue do pistoleiro manchava suas mãos, um símbolo paradoxal do laço frágil, porém inquebrável que estavam construindo. O passado de acusações falsas cessara por sua vez, substituído por um presente carregado de urgência e cuidado. Os filhos, testemunhas silenciosas da fragilidade do pai e da fortaleza da mãe adotiva, mantinham vigilância com olhares cheios de esperança e medo, tentando compreender o que só o silêncio pesaroso daquele instante lograva traduzir. A luta pela sobrevivência daquele homem era, na verdade, a luta pela sobrevivência da família que emergia entre cacos e cicatrizes ainda frescas. Cada hora que passava era um terreno movediço, onde a esperança e o desespero se confrontavam num duelo silencioso. Fora do abrigo, a vila continuava fervendo com sua hostilidade implacável. Os inimigos que antes zombavam da união entre Mara e o pistoleiro agora mostravam suas garras, prontos para esmagar o que queriam ver fragmentado. A fronteira, cruel e implacável, cantarolava seu antigo canto de disputa, drenando o sangue e a fé de todos que nela se aventuravam. Dentro da cabana, o silêncio carregado era uma promessa e uma maldição. Mara, com os olhos marejados, porém firmes, margeava a linha tênue entre a vida e a morte do homem que, mesmo ferido, parecia impelido por uma força maior que o físico. O destino daquela família dependia agora do improvável, do corpo ferido do pistoleiro e do coração despertado da viúva. E no ar denso daquela noite, onde o deserto parecia anunciar a próxima tormenta, um pressentimento sombrio se alastrava como vento cortante. A sobrevivência de Koyaanisqatsi não seria fácil, e o que antes era apenas um inimigo distante, tornava-se uma sombra prestes a engolir tudo o que restava. O próximo capítulo da saga nas fronteiras teria seu primeiro grande teste. Koyaanisqatsi era ferido gravemente, e a sobrevivência dele dependia do improvável cuidado de Mara. O ar dentro da cabana se tornava mais denso a cada momento, como se a mesma terra seca ao redor sugasse o fôlego de todos ali. Mara estava sentada próxima à lareira bruxuleante, suas mãos calejadas repousando sobre os joelhos enquanto encarava a figura de Koyaanisqatsi. Ele permanecia recostado no batente da porta, o peito ainda marcado pela fúria da bala, o rosto fechado em silêncio, tentando domar a dor que se enredava em cada respiração. Havia crescido entre eles um silêncio tecido, por fragilidade e ainda um pouco de receio, mas também uma força silenciosa que começava a se evidenciar no cuidado que ela dedicava ao pistoleiro ferido,
Mara trocava olhares parcos com as crianças, que se encolhiam no canto da cabana. Aconchegados em mantas remendadas, eles percebiam quase como ecos no ar a transformação que crescia entre Mara e o homem que escolhera para chamar de família. Um novo equilíbrio oscilava entre a vulnerabilidade e a coragem. Aquele laço tímido que se formava ganhava forma nas pequenas ações, o modo com que Mara procurava água fresca para limpar as feridas, as palavras sussurradas de encorajamento e os olhos que ofereciam um pouco de esperança onde antes só havia sombra. Fora daquela fortaleza improvisada, o caminho para a vila parecia agora mais ameaçador que nunca. O xerife, atrás de sua mesa coberta de papéis gastos, começava a arrastar os dedos por mapas amarelados, planejando o que precisava ser feito. A união entre Mara, a viúva rejeitada e marcada pela dor, e Koyaanisqatsi, o pistoleiro apache temido e solitário, era uma afronta ao poder dela, um sinal de resistência à opressão que ele governava com punho de ferro. Em seu olhar frio, a determinação bruta traduziu a decisão. Aquela família que crescia ali tinha que ser aniquilada. Enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja e sangue, Mara caminhava para o lado de Koyaanisqatsi, cujo corpo fatigado tentava se recompor após mais uma noite difícil. Ela agora sabia que sua presença estava entrelaçada à sobrevivência dele. Uma sensação duradoura se instalara. Cuidar daquele homem ferido era, de algum modo, cuidar de si própria. Ela começava a aceitar a nova identidade possível, aquela de mulher que não se deixaria mais apagar, que ampararia, protegendo quem amava com a força da terra e a ferocidade de uma tempestade prestes a estourar. Os olhos escurecidos de Koyaanisqatsi a fitavam por um instante mais longo. Neles havia reconhecimento, não apenas da dor passada, mas da vontade inabalável que crescia em ambos para resistir, já não como dois solitários, mas como uma família. Os filhos, mesmo pequenos e confusos, pareciam absorver essa mudança sutil. O mais velho, com a mão pequena envolvendo a do pai, lançava olhares hesitantes para Mara, aprendendo o significado de confiança além das palavras. No entanto, a fronteira não perdoava fraquezas. Pela janela, no azul pretume da noite, figuras sombrias espreitavam na linha das árvores. Os sussurros de um plano sombrio circulavam pela vila e encontravam ouvidos no gabinete corrosivo do xerife. Ele movia suas peças silenciosamente, sabendo que para manter seu domínio precisaria recorrer a quem melhor executava seus ordens implacáveis: caçadores de recompensa, homens frios e eficientes, sedentos pela recompensa e pela violência. Os passos calculados do xerife trovejaram no silêncio opressivo do escritório, enquanto ele assinava folhas já amareladas pelo tempo, selando a sentença da família que ousara resistir. Não haveria misericórdia. Cada palavra tornava-se um estilete lançado no coração de quem agora se mantinha unido contra toda a crueldade da vila. Dentro da cabana, Mara esfregava a ampola de remédio sobre o braço nu de Koyaanisqatsi, cada movimento uma promessa silenciosa de cuidado e de luta. Seus olhos brilhavam com um fogo sereno, invencível. A cena parecia distante da vilania que se desenhava além das colinas, mas sabia-se ali que o perigo estava próximo, uma sombra que se aproximava implacavelmente, pronta para devorar o pouco que construíram. As crianças já ouviam o rangido da madeira, a quietude quebrada pelo chamado distante da noite
que prenunciava a tempestade que se preparava. O pistoleiro, a viúva e seus filhos partilhavam agora mais que um abrigo. Partilhavam o destino, ligado pela coragem nascente e pelo instinto visceral de proteção. Mas aquele equilíbrio frágil, por mais sólido que parecesse no momento, estava prestes a ser esmagado por um poder que não perdoava a rebeldia. Na densa escuridão que engolia as últimas luzes do crepúsculo, uma ordem sussurrada cortava o ar como um aço frio. O xerife havia chamado os caçadores de recompensa para fazer o trabalho sujo. Eles viriam, impiedosos e precisos, para eliminar o pistoleiro Apache e sua nova família, um alvo marcado para a morte. E assim, enquanto a lua surgia por trás das colinas, o silêncio da cabana foi rompido pelo primeiro sinal da tempestade que se anunciava. O xerife convocava caçadores de recompensa para eliminar Koyaanisqatsi. A família avançava pela vastidão indomável do território selvagem, seus passos embrenhados entre o relevo acidentado e a vegetação retorcida pela seca. Koyaanisqatsi conduzia a pequena caravana com a precisão de um guerreiro acostumado a ler cada sussurro da terra. O sol pendia alto no céu, castigando a pele com seus raios implacáveis. Mas havia algo ainda mais árduo no ar, a incessante ameaça dos homens que os perseguiam, espreitando nas sombras daquela fronteira sem lei. Mara, montada sobre um cavalo resistente, sentia a rigidez dos músculos e a dor que o cansaço acumulado trazia, mas também descobria dentro de si uma coragem nova, alimentada pela urgência de proteger aquilo que, tardio e atribulado, começava a chamar de família. Já não era apenas a viúva marcada pela solidão que fora acolhida. Era uma mulher forjada pela vontade de resistir. Ao olhar para os garotos que montavam logo atrás, encontrou neles a força que não ousara reconhecer em si mesma. Suas mãos, antes trêmulas e hesitantes, agora seguravam as rédeas com firmeza. O silêncio entre eles, apesar do esforço para manter a vigilância, expressava um misto de tensão e reconhecimento tácito. Koyaanisqatsi avistava cada detalhe além das montanhas, atento aos menores sinais da aproximação dos caçadores. Sabia que suas astúcias e seu instinto seriam postos à prova daquela vez, em que não poderiam mais contar com a segurança da cabana, nem sequer com o calor do fogo crepitante para afastar o frio da incerteza. No meio da jornada, Mara parou o cavalo e, num gesto carregado de determinação, virou-se para os filhos e para o homem que os liderava. Não sou mais uma sombra que esconde a vergonha, nem a viúva que apenas observa o mundo escapar. Olhem para mim, meus filhos, não pelo que me faltou, mas pelo que tenho para lutar, ela disse, sua voz firme, cortando o vento seco da planície. Os olhares dos garotos se fixaram nela com uma mistura de surpresa e admiração. Era a primeira vez que a mãe adotiva pronunciava palavras que não sussurravam medo, mas convocavam força. Koyaanisqatsi sentiu o peito apertar, como se uma ponte invisível se consolidasse entre os corações que carinhosamente formavam aquela improvável família. Seu respeito e amor por Mara cresciam com aquela demonstração inesperada de bravura. Uma coragem que nascera da própria dor e agora os unia em laços invisíveis, porém inquebrantáveis. Foi nesse momento que o silêncio da natureza selvagem foi cortado por um alarme sombrio. Um movimento ágil entre as pedras e arbustos próximos. Antes que pudessem reagir, uma sombra desferiu um golpe rápido e certeiro, arrancando das mãos de Mara seu filho mais novo.
O grito agudo do menino se perdeu na vastidão, ecoando como um aviso cruel de que o pesadelo ainda não acabara. O desespero tomou conta de todos. Como um vendaval, Koyaanisqatsi tentou avançar, mas Mara segurou seu braço, os olhos marejados de uma dor que era também determinação matreira. Não agora, sussurrou. Eles querem nos dividir, mas a nossa força está na união. Ela tornava-se, naquele instante mais do que nunca, o pilar invisível que sustentaria a resistência daquela família à prova. As crianças restantes se encolheram junto ao pistoleiro, enraizadas pelo medo, tapando os ouvidos aos sons da captura e à ameaça que se aproximava. O rosto de Koyaanisqatsi fechou-se numa máscara de raiva silenciosa, os músculos tensionados para a luta que se anunciava. Cada respiração pesada era um juramento mudo de não ceder, de buscar a recuperação daquilo que lhes fora violentamente arrancado. Porém, a realidade crua da situação era clara. A família estava partida, dividida pela violência impiedosa que corroía o Velho Oeste. Mara e Koyaanisqatsi, agora separados por forças alheias, encaravam a distância com um misto de medo e coragem, conscientes de que o tempo não estaria a seu favor. O território selvagem, que antes representava proteção, agora se tornava palco de uma perseguição desesperada, onde a astúcia e o coração seriam as únicas armas contra a escuridão crescente. Sob o céu que começava a tingir-se de tons de crepúsculo, o silêncio tenso foi a última companhia da família dispersa. As sombras alongavam-se como dedos prontos para fechar o ciclo da perseguição, e o destino implacável os testava mais uma vez. A fuga tornara-se prisão, e a esperança era agora um fio tênue, pendurado entre o medo e a necessidade vital de resistir. O pistoleiro Apache observava o horizonte, os pensamentos entrelaçados em estratégias e na promessa de que, enquanto sua alma ainda pulsasse, ele jamais abandonaria aqueles que amava. Mara, por sua vez, fortalecida na adversidade, sentia que a luta era muito maior que a sobrevivência. Era a afirmação de uma nova vida, um novo sentido que florescia no meio da desolação. A saga continuava, e o próximo capítulo da história revelaria se a força da família, mesmo fragmentada, seria suficiente para vencer o jugo da escuridão. Enquanto a noite chegava, silenciosa e pesada, os passos invisíveis dos captores marcavam o prelúdio do desafio que estava por vir, dividindo a família em lados opostos de um destino incerto. O sol mal aqueceu a poeira da trilha quando Koyaanisqatsi, Mara e Ágata surgiram à beira da vila inimiga, seus olhos queimando sob o céu opaco. O ar estava tenso, carregado do odor acre do medo e da desconfiança que preenchiam aquelas ruas estreitas e silenciosas. Os passos cautelosos do pistoleiro parcelavam o silêncio como tiros distantes. Cada movimento calculado para evitar alertar a horda de inimigos que se espalhava em guardas incansáveis. Ao lado dele, Mara aprendeu a ocultar o tremor nos dedos, o corpo endurecido pela determinação recém-descoberta. Seus olhos cinzentos varriam um cenário estranho e hostil, onde rostos desconfiados se ocultavam por trás de janelas fechadas e portas entreabertas. Seu coração pulsava com um misto de coragem e ansiedade. Sentia o peso de enfrentar não só o xerife, mas também o próprio passado que teimava em sussurrar dúvidas a cada passo. Os dois filhos de Koyaanisqatsi permaneciam junto ao pai, firme como pequenas rochas marcadas pelo vento severo daquela fronteira. Embora jovens, carregavam a inquietação e o medo que apenas a quase perda poderia plantar na alma. Mas seu olhar se fixava no gesto protetor do pai
e na coragem da mulher que agora caminhava com eles, esboçando ali um lar improvável em meio à hostilidade. Foi Ágata quem liderou a aproximação ao coração da vila. Com passos silenciosos, suas raízes forasteiras conheciam atalhos escondidos entre as velhas construções de madeira, e seus olhos perscrutavam cada sombra em busca do que silenciosamente esperavam. As crianças não seguiram pela estrada principal, onde o perigo espreitava à vista. Rodaram por vielas estreitas e trilhas esquecidas, onde a vigilância tornava-se menos rigorosa. Quando emergiram próximo à praça central, Mara sentiu o baque da realidade crua. Guardas armados circundavam a praça, imóveis como esculturas ameaçadoras. No centro, uma fogueira ressecava as sombras da noite. E perto dela, o menor dos filhos de Koyaanisqatsi permanecia amarrado, preso a um tronco como se fosse um troféu de guerra. O menino olhou para Mara, e um lampejo tênue de reconhecimento e medo cintilou em seus olhos. Ali, naquele instante, a viúva sentiu o peso esmagador da responsabilidade se tornar concreto e urgente. Enquanto isso, Koyaanisqatsi enfocava o xerife, um homem que caminhava com arrogância, ciente do poder que exercia sobre aquele povo endurecido. Seu olhar cruel abriu um sorriso irônico ao perceber aqueles intrusos. E Mara percebeu pela primeira vez que o inimigo não conhecia piedade. Era uma disputa de território, sim, mas também de valores e de orgulho ferido, onde a vida dos inocentes era moeda de barganha. Sem perder tempo, Mara ergueu a voz, vibrante e cheia de uma nova força conquistada à custa de feridas invisíveis. Eu não sou mais a sombra que vocês querem destruir, começou, atravessando a praça como se cada palavra fosse uma lâmina. Sou mãe mesmo sem ter dado à luz, e lutarei com tudo o que tenho para proteger o que é meu. A multidão assistia. Ensa, vendo nela não a viúva quebrada dos rumores, mas uma mulher que desafiava o próprio xerife. O silêncio durou segundos que pareceram eternidade, até que o homem governante respondeu com uma voz pesada de rancor e ameaça. Então ouça bem, Mara. Este ultimato é para você. Ou entrega a viúva, ou verá seus poucos laços destruídos. A vila não tolerará mais essa afronta. O pistoleiro Apache pode ser forte, mas mãe solitária não é escudo contra o poder que aqui reina. Koyaanisqatsi avançou um passo, os olhos ardendo de uma fúria contida. Mas foi Mara quem tornou o silêncio ainda mais pesado. Um gesto imponente que revelou sua decisão. Ela não se curvaria, não entregaria sua família para a ganância deste homem. Aga, ao lado do pistoleiro, apertou o punho discretamente, sinalizando que os aliados estavam prontos para o que viesse. As sombras no lance da praça esquivavam-se em silêncio, mas era evidente que a vila inteira pendia na corda bamba, entre a submissão e o desespero. O xerife endireitou-se, um sorriso cruel rompendo seu rosto envelhecido. Esta é a oferta final. Pense bem, Mara. Se negar, prepare-se para ver tudo o que construiu ser reduzido a cinzas. E queime junto com eles a esperança que ousou plantar. Mara encarou o líder da vilania com a dureza dos ancestrais que viviam no sangue Apache. Sua resposta não precisou de palavras. O fogo em seus olhos ecoou a promessa de resistência. Ela sabia que o caminho à frente seria sangrento, tortuoso e talvez cruel, mas também sabia que jamais recuaria diante de um ultimato que tentava arrancar das mãos o que tornara sua vida digna e inteira. Enquanto o sol sumia por trás das colinas,
A vila se preparava para o conflito que viria. A linha tênue entre a escolha e a destruição se mostrara clara naquele instante. Mara, a viúva que outrora fora enterrada pela dor, agora se erguia firme, disposta a enfrentar o poder corrupto para salvar sua família. O xerife, implacável e calculista, acabara de lançar o desafio final: entregar a viúva ou enfrentar a destruição completa do que eles haviam começado a construir. O primeiro clarão do sol filtrava-se entre as copas secas das árvores, enquanto Koyaanisqatsi montava sua posição, o olhar fixo nas sombras que se adensavam ao redor da cabana. Seus aliados e guerreiros Apache alinhavam-se silenciosos, corpos cansados, mas firmes como os carvalhos que resistiam ao vento impiedoso. O silêncio pré-tempestade apertava o peito de todos. Havia um ar de expectativa que misturava medo e fúria contida. Mara, por sua vez, sentia as mãos tremendo, não apenas pelo calor crescente que castigava a terra, mas pelo tumulto que fervilhava dentro dela. De pé junto ao fogo moribundo, agora mais que nunca, lutava contra aquilo que acreditava ser sua maldição, a infertilidade que a viúva havia mergulhado em solidão e desprezo. Mas ali, naquele instante, quando o reflexo das chamas bailarinas iluminava seus olhos, ela se viu portadora de uma força nova. O desejo ardente de proteger aquela família improvável, construída nas ruínas da rejeição. Os dois filhos observavam, inquietos, com os olhares que buscavam em Koyaanisqatsi e Mara o conforto que a dura realidade teimava em negar. A tensão entre Mara e o pistoleiro havia crescido nas últimas semanas. A mistura de respeito, medo e esperança amalgamando-se numa relação delicada e cheia de camadas. Havia dúvidas em seus gestos e nos olhares furtivos, mas também a urgência de que, apesar dos conflitos internos, não haveria outra escolha senão estar unidos. A noite trazia consigo um manto espesso e sufocante, pintando o céu com estrelas apagadas pela nuvem negra aprovada do destino que se aproximava. Do lado de fora, o estalar de galhos secos e o farfalhar das folhas denunciavam a presença dos visitantes indesejados. Eram homens da vila, antigos forasteiros que, em conluio silencioso, vieram questionar e ameaçar a estranha aliança. Suas vozes rudes, carregadas de desprezo, invadiam a clareira em murmúrios ameaçadores. O primeiro embate verbal foi um duelo de palavras carregadas de veneno. Um dos homens, rosto duro, marcado pelos anos de vida cruel, acusou Koyaanisqatsi de profanar as regras da vila ao acolher uma mulher marcada pela esterilidade. Uma sombra que para eles deveria ser apagada. Mara sentiu o peito apertar, a vergonha se avolumando como uma nuvem escura sobre seu espírito. Ela recuava, quase invisível diante do olhar coletivo que a condenava, um fardo que era ela mesma incapaz de aliviar. Mas Koyaanisqatsi não recuava. Sua voz firme e imponente carregava a verdade de um guerreiro invicto que aceitava o peso da escolta e do cuidado. Aqui, disse por fim, encarando cada rosto hostil, essa família tem meu juramento e minha vida. Quem ousar tentar destruí-la terá de passar por mim primeiro. O silêncio que se seguiu era denso, pesado, até que o líder dos invasores fez um gesto brusco e ordenou recuar, pelo menos, por enquanto. Eles abandonavam o confronto direto, mas a ameaça permanecia lata, pulsante como um coração faminto. A tensão não se dissolvia entre Mara e Koyaanisqatsi. Ao contrário, crescia. Ela lutava para aceitar o abrigo naquela casa simples, ainda marcada pela dor da exclusão e da culpa. Ele, carregado pelo instinto de proteger e pelo descompasso de sentimentos que não sabia nomear, mantinha-se distante.
mas reconhecia nela a resistência que jamais vira em mulher nenhuma. Por trás do silêncio, ambos teciam um vínculo sutil, feito de olhares e gestos, onde a confiança nascia aos poucos, lentamente, como a água que percorre a rocha dura. Quando as sombras pareciam ceder ao tempo, um ruído urgente rasgou a noite. Um grito abafado, seguido do som rápido e furtivo de passos se afastando. O coração congelou naquele fragmento de tempo. Uma das crianças desaparecera sem aviso, levada por mãos invisíveis como punição cruel daquele embate. O desespero tomou conta do pequeno grupo como um fogo que corria pela palha seca. Koyaanisqatsi agarrou seu rifle, com a força dos ancestrais que o guiaram. Mara, paralisada por um medo novo e desesperançoso, sentiu o peito arder num nó apertado de culpa e urgência. A família, tão frágil e recém-forjada, agora enfrentava seu maior teste. O vento noturno soprava forte, carregando consigo os ecos da caçada que se anunciava. A busca pelo filho perdido não era apenas uma missão de sobrevivência, mas também a prova definitiva do laço invisível que os unia. Na dura fronteira, onde sangue e esperança se misturavam na poeira, o destino convocava seus escolhidos. A guerra estava apenas começando. O sol despontava lentamente sobre as terras áridas, seu brilho tímido aquecendo a poeira que ainda repousava sobre os corpos cansados. Koyaanisqatsi, a pele marcada pelo sol e pelas batalhas, conduziu os filhos e Mara até o centro da nova comunidade que começava a surgir à sombra das colinas. Ali, onde o vento soprava com força, não mais como um carrasco, mas como uma promessa, se erguia um abrigo feito de terra firmada e madeira reciclada, resultado da união de almas que antes estavam dispersas pelo medo e pela rejeição. Mara passou a mão no rosto dos garotos, olhos marejados diante da vastidão aberta diante deles. Não era a casa ampla ou o conforto dos ricos. Era uma terra que brotava com a força da superação. Ela sentia a certeza silenciosa de que ali encontraria seu verdadeiro lugar, não determinada pela dor da infertilidade que a consumira por anos, mas pela coragem que descobrira em si mesma para continuar lutando. Koyaanisqatsi observava o horizonte como fazia sempre que o peso do mundo parecia recair sobre seus ombros. Havia uma serenidade diferente naquele olhar. O pistoleiro que tantas vezes caminhou sozinho, armado contra o próprio destino, agora compreendia que sua luta nunca fora apenas por si, mas pela vida que havia construído com sacrifício ao lado de Mara e seus filhos. A comunidade que brotava ali não rejeitava os imperfeitos, mas acolhia a força que nasce da escolha e do amor batalhado. Os primeiros passos dados naquela manhã foram lentamente acompanhados por outros forasteiros, homens e mulheres que, como eles, preferiram a coragem à rendição. Mãos calejadas se entrelaçavam, conversas brambas sucediam o temor antigo, e os sorrisos surgiam como flores raras em terreno áspero. A nova vila não era apenas um refúgio físico, mas um santuário para quem ousava renascer. Mara encontrou entre os recém-chegados uma missão inesperada: ajudar outras viúvas rejeitadas, mulheres marcadas pelas mesmas suspeitas e desprezos da antiga vila. Seu coração, antes apertado pela angústia da solidão, agora se inflamava com a vontade de transformar aquela herança de dor em um legado de esperança. Com mãos firmes e voz decidida, passou a orientar as que, como ela, passaram anos soterradas pela injustiça,
promovendo o encontro daqueles pedaços quebrados de humanidade, unindo-os em um propósito maior. O velho xerife, sobre quem pairava a sombra do fracasso e da corrupção, tornara-se mera lembrança amarga nas histórias contadas em Volta das Fogueiras à Noite. Seu domínio cederá ante a força da autonomia construída no respeito e na diversidade. Os caçadores de recompensa que outrora percorreram a região em busca de sangue foram deixados atrás, esquecidos pelas pegadas que a justiça e a resistência gravavam naquele chão seco. Na simplicidade do entardecer, que seguia o primeiro dia da recém-formada comunidade, Koyaanisqatsi apertou as mãos dos filhos, sentindo sua respiração sincronizar-se com a paz até então inimaginável. Eles não eram perfeitos, nem livres das cicatrizes, mas eram famílias feitas pelo amor e pela luta contra os limites da solidão e do preconceito. Mara, a mulher que outrora fora enterrada pela infertilidade, levantou a cabeça ao ouvir as vozes infantis brincando nos arredores. Seu olhar se cruzou como de Koyaanisqatsi, não mais como um estranho ou um forasteiro, mas como alguém que compartilhava o mesmo passado esculpido em dores e vitórias. Um entendimento profundo florescia entre eles, silencioso e imortal. Na calada da noite, sob um céu repleto de estrelas distantes, o silêncio da fronteira parecia se dissolver, dando lugar a um cântico suave, a melodia da esperança reescrita. Era o canto dos que resistem, dos que perdem e encontram novamente, dos que sabem que família não é apenas sangue, mas laços forjados na coragem e no cuidado. As crianças, agora envoltas em um cobertor tecido pela solidariedade dos moradores, adormeciam embaladas por uma promessa silenciosa. Neste novo lar, não haveria mais espaço para rejeições ou julgamentos cruéis. Mara, sentada ao lado de Koyaanisqatsi, sorriu com a serenidade dos que finalmente encontraram paz. Ela carregava em si o peso das cicatrizes do passado, sim, mas também a força imensa de quem transformou a dor em ensinamento. E naquele momento, sabia que a própria vida tinha um novo significado, não definido por perdas, mas por tudo que ela ousou construir, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Os passos que os trouxeram até ali foram árduos e muitas vezes silenciosos, mas aqueles que os seguiram agora podiam caminhar com a certeza de que na implacável vastidão do Velho Oeste um pequeno refúgio nascia, um símbolo do que acontece quando corações se entrelaçam, desafiando o ruim e exaltando o valor da esperança. E, assim, enquanto a lua se erguia no céu, iluminando as casas simples daquela comunidade nascente, o legado do pistoleiro Apache, da viúva e de seus 2 filhos ressoava como um cântico eterno. O futuro se constrói não somente pelo sangue derramado, mas pelo amor que insiste em vencer, pela família que escolhe seguir unida. A promessa de dias melhores estava feita, não como uma fantasia, mas como uma certeza profunda, inscrita nas almas que se recusaram a ser apagadas. Na fronteira onde antes só havia desolação e dor, florescia agora a vida. A história terminava, mas o espírito daquela família improvável começava a escrever um capítulo novo, um legado que atravessaria gerações, marcado pela luta, pelo cuidado e, sobretudo, pela coragem de recomeçar.